Bom dia, sexto ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E o desejo da professora Estela é que com esse bom dia colorido, de coração, florido, brilhoso, que venha trazer na sua manhã um pouco de paz e de alegria. Vamos começar a nossa apresentação da aula de ciências hoje, turma 601 e 602. Turma 601, essa aula é para o dia 29 de setembro. E turma 602, essa aula é para o dia 30 de setembro. Professora Estela com vocês aqui mais uma vez. Nós estamos falando sobre água. E na última videoaula nós falamos sobre as características de uma água potável. Vocês se lembram? Que ela precisa ser incolor, inodora e insípida, sem sabor, sem cor e sem gosto. Então vamos continuar falando sobre esse assunto, sobre a água potável e como nós podemos adquirir essa água potável. Então vamos lá. Nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como no caso do Brasil, a falta de água para uso da população é um dos fatores que contribuem para a alta taxa de mortalidade infantil. Então essa falta de água tratada, ela provoca um alto índice de mortalidade nas crianças. Quando falamos de mortalidade infantil, são mortes de crianças, porque a criança é mais vulnerável, o organismo é mais frágil para certas doenças. A água é considerada potável quando pode ser consumida pelo ser humano. Infelizmente, a maior parte da água dos continentes ela está contaminada, não pode ser ingerida diretamente. Deve haver um tratamento. A água tratada é aquela da qual foram eliminados os agentes de contaminação que possam causar algum dano à saúde, tornando-a potável. É um processo bastante caro e complexo. Vamos entender como funciona esse processo. Esse processo de tratamento de água acontece nas etapas da ETA. ETA significa Estação de Tratamento de Água, tá? Estação de Tratamento de Água. E essa imagem abaixo é a estação de tratamento de água, que a gente não fala tudo isso, a gente fala ETA, tá? Temos a represa, a adutora de captação, aí vem outra parte onde é colocado sulfato de alumínio, cal e cloro, que vamos estudar todas essas partes daqui para frente, tá? Tem um canal de filtração, cloro e flúor, com carvão ativado, né? Que é a filtração, depois o cloro e flúor, depois o reservatório de água e depois é distribuído para as cidades, tá? Assim que funciona. Primeira parte é o que? Captação, onde a água ela é captada da represa. A segunda parte é a floculação, terceira é a decantação, quarto a filtração, quinto a desinfecção e a sexta a distribuição. Vamos estudar isso agora passo a passo. Após ser captada nos mananciais e chegar à estação de tratamento, a água recebe tratamentos diversos enumerados a seguir. Então lá, primeira coisa foi fazer a captação da água, onde a água é sugada de uma represa e é jogada dentro de tanque, dentro da ETA. E depois que a água está dentro do tanque, ela passa pelo primeiro processo, que é o processo de floculação. É o processo no qual a água recebe substâncias químicas, que pode ser o sulfato de alumínio ou sulfato ferroso, entre outras substâncias. Este produto faz com que as impurezas da água reajam com as substâncias químicas, formando compostos mais pesados. Formam os flocos, por isso o nome floculação, para serem facilmente removidos no processo seguinte. Então, essas substâncias químicas, como sulfato ferroso e sulfato de alumínio, faz com que toda a sujeira fique agregada, se junte, formando pequenos flocos. Aí vem o segundo processo. Depois que a sujeira está toda acumulada, juntinha, fica mais fácil para acontecer a decantação. Como os flocos de sujeira são mais pesados do que a água, eles caem e se depositam no fundo do decantador, do tanque, tá? O período médio de retenção da água nesses tanques é de 3 horas. Então, esse processo de decantação acontece no período de 3 horas. Para quem tem piscina de chão em casa e trata a água, é esse mesmo processo que acontece. Coloca a substância química na água, a sujeira se acumula e vai para o fundo da piscina.
é a decantação. O processo é o mesmo. Depois vem a parte de filtração. Nesta fase, a água passa por várias camadas filtrantes, compostas por areias, onde ocorre a retenção dos flocos menores que não ficaram na decantação. A água, então, fica livre das impurezas. Nesta fase, todas as partículas de impurezas são removidas, deixando a água límpida, mas ainda não está pronta para ser usada. Para garantir a qualidade da água após a clarificação, é feita a desinfecção. Então vamos lá, a filtração são filtros grandes com camadas e camadas de areia, tá? E quando a água é jogada ali dentro, essa areia ela vai retendo as menores impurezas, os menores flocos, né, da floculação. Então vai retendo tudo isso na areia, mas ainda não é suficiente para distribuir. Tem que passar pela quarta fase de tratamento, que é a cloração. Consiste na adição de cloro na água clarificada que a água foi limpa. Este produto é usado para destruição de micro-organismos presentes na água, que não foram retidos na etapa anterior. Então, os micro-organismos, eles passam por essa filtração. Então, é necessário a ação do cloro, da cloração na água, que é o clorito de cloro, para poder destruir todos esses micro-organismos que passaram pela filtração. Depois vem a floculação, que é a etapa adicional. O produto ele é aplicado, o produto aplicado tem a função de colaborar com a redução da incidência de cárie dentária. Então, o fluoração é a mesma que flúor. Ele é colocado na água para poder fortalecer os dentes da população, dos membros da população, evitando assim a cárie dentária. Depois dessa água vai para análises laboratoriais. Cada estação de tratamento de água, a ETA, ela possui um laboratório que processa análises e exames físico-químicos e bacteriológicos destinados à avaliação da qualidade da água, desde o manancial até o sistema de distribuição. Então, esses exames laboratoriais, eles são feitos os exames físico-químicos, que é para ver a dosagem de compostos químicos que tem na água, para dosar a temperatura. E a bacteriológica é para ver se há contaminação ou não da água por micro-organismos, principalmente por bactérias. E depois vem o bombeamento. Concluído o tratamento, a água ela é armazenada em reservatórios e segue até as residências através de canalizações. Aqui nós temos uma imagem aérea da ETA, tá? Da Estação de Tratamento de Água. No número 1, aí na imagem, nós temos o edifício pré-tratamento. No número 2, nós temos a decantação primária. No número 3, nós temos a tratamento biológico. No 4, a decantação secundária. No 5, o espessamento de lamas. No 6, a digestão primária. 7, edifício de tratamento. 8, digestão secundária e gasômetro. 9, os silos de lamas. O 10º, posto de transformação. E 11º, edifício de exploração. Aí é uma visão geral, né, completa de uma ETA. E quem não tem estação de tratamento? Purifica a água em casa. Vamos conhecer alguns métodos de purificação de água, que são eles: purificação caseira por meio de filtração, fervura e ozonização, para chegarmos, como está na imagem aí, numa água potável. Primeiro, a purificação caseira. Nos locais onde não existem rede de distribuição nem estação de tratamento de água, os moradores geralmente cavam um poço perto da casa. Para cavar um poço, é preciso escolher um local afastado de fossas, de depósitos de lixo e de criação de animais. O seu interior deve ser revestido de uma parede semipermeável, de tijolos, por exemplo, e ter uma base de 40 centímetros de altura do chão. E aí nós temos o poço, o antigo poço, né, que hoje em dia quase não se utiliza mais. Mas em alguns locais da cidade, né, ainda pode-se utilizar esse tipo de poço. A água de poços artesianos é a mais utilizada, tá?
que provém de lençóis bastante profundos, localizados entre as rochas. Geralmente dispensa exames de tratamentos caseiros. Geralmente, não é sempre, tá? Isso porque a água é limpa, ou seja, não apresenta contaminação e nem poluição. E além de substituir grandes reservatórios, a água de poço artesiano pode conter gases e sais minerais que fazem muito bem à saúde. Então, o poço artesiano é diferente do outro poço, porque o outro poço abre um buraco no chão e a água vem filtrando, vem minando pelo solo e acumula naquele buraco. O poço artesiano é uma perfuração bem mais profunda até atingir o lençol freático. Uma vez eu conversei com vocês em sala de aula explicando sobre os lençóis freáticos e a água subterrânea, que é bem abaixo do solo. Aí vem o processo de filtração dessas águas, tá? A água é colocada no filtro, um recipiente geralmente de barro e que contém uma porcelana porosa, conhecido vela de filtro. A água então passa pela vela do filtro e ali ficam retidas quase todas as impurezas. Mas o filtro caseiro não retém os micro-organismos, nem as substâncias químicas presentes na água. Então esse filtro caseiro, ele retém as substâncias grandes, as grandes sujeiras, mas não destrói os micro-organismos. Para isso, nós precisamos fazer a fervura da água. Somente a fervura, ou hipoclorito no caso, faz essa desinfecção. Mas em casa, o aconselhável é fazer a fervura, quando a água não é tratada, não é da ETA. É um método simples e eficaz de purificar a água. Pode-se ferver a água e esperar com a panela fechada que ela esfrie antes de colocá-la no filtro. A fervura da água deve durar de 15 a 20 minutos, a fim de matar todos os micro-organismos nela contidos. Então, quando você ferve a água, nesse período de 15 e 20 minutos, é o período de fervura. Não é o período que você colocou a panela no fogo e acendeu, tá? A chama. Quando entrar em ebulição, entrar em fervura, precisa contar de 15 a 20 minutos, porque aí todos os micro-organismos nela vão ser destruídos. Depois de fervida e já de volta à temperatura normal, a água deve ser agitada com uma colher bem limpa. Assim, o ar que foi eliminado da água durante a fervura volta a se misturar com ela. Quando a gente consome essa água fervida, ela fica com sabor diferente. É porque na fervura, na ebulição, o oxigênio da água ela é eliminada. Fórmula da água, H2O, hidrogênio e oxigênio. Esse oxigênio é eliminado, então ele perde um certo sabor. Quando você bate a água, agita a água com uma colher ou com um garfo, você vai misturando essa água com o ar novamente e o oxigênio vai penetrando nessa água e ela volta ao sabor normal, que não é sabor nenhum, ela é insípida. Temos o processo de ozonização. Esse método de purificação de água, existe um tipo de filtro doméstico, que é o aparelho chamado ozonizador. A ozonização consiste em fazer a água sair da torneira, passando diretamente por uma certa quantidade de ozônio. Ozônio é um gás. O ozonizador produz esse gás quando o aparelho é ligado à eletricidade. O ozônio, então, mata os micro-organismos, os micróbios, deixando a água purificada. E aí, nessa imagem aí, nós temos um aparelho de ozonização. Então, meus queridos, atividades, rever e aplicar da página 223. Faça atividade. E eu aguardo por vocês na sala do Classroom, nos seus horários de aula. Tá ok, meus queridos? Um beijo, fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.